No início do século XV, a Europa Oriental estava mergulhada em um turbilhão de incertezas e ameaças crescentes. O avanço dos turcos otomanos, cada vez mais determinado e implacável, pressionava as fronteiras dos reinos cristãos, impondo um clima de urgência e temor. A queda da Sérvia para as mãos otomanas não apenas abalou as estruturas políticas da região, mas também serviu de alerta aos líderes da Hungria, que se viram diante da dura realidade de que, sem aliados confiáveis e estratégias eficazes, a própria existência de seus domínios estava em risco. Foi nesse contexto de apreensão e esperança que se desenrolou o Conselho de Florença, em 1439. Ali, sob a égide da Igreja Cristã, buscava-se mais do que um mero acordo teológico. Era uma tentativa de forjar uma aliança capaz de enfrentar a ameaça otomana. Constantinopla, com sua história grandiosa e posição estratégica, tornou-se o símbolo da resistência cristã. O apoio militar ocidental prometido naquele conselho serviria de base para uma cruzada renovada, uma última investida para conter o avanço muçulmano nos Balcãs. A Hungria, por sua vez, ocupava uma posição delicada. Com as rotas comerciais ameaçadas, a instabilidade política interna e a escassez de recursos, o reino húngaro sabia que a luta contra os otomanos exigiria mais do que bravura. Era necessário planejamento, logística e, sobretudo, união. No entanto, as rivalidades internas e a hesitação de alguns aliados minavam os esforços de coalizão. O cardeal Cesarini destacou-se nesse cenário ao propor uma estratégia clara, uma campanha militar audaciosa, destinada a expulsar os turcos dos territórios europeus e restabelecer uma linha defensiva sólida. Mas como tantas vezes na história, o caminho entre a teoria e a prática revelou-se repleto de obstáculos. As primeiras iniciativas húngaras não foram desprovidas de sucesso. Algumas vitórias acenderam a esperança de que a maré poderia ser revertida. Contudo, questões logísticas, como o abastecimento de tropas e a movimentação de exércitos em terrenos hostis, rapidamente mostraram-se desafios formidáveis. Além disso, divergências entre os líderes cristãos e a falta de uma liderança unificada enfraqueceram a ofensiva. Os otomanos, por outro lado, demonstraram uma impressionante capacidade de adaptação, reorganizando suas forças e explorando as fraquezas dos adversários. Foi nesse cenário de tensão crescente que se aproximou a Batalha de Vana, em 1444. Antes do confronto, os otomanos, percebendo o desgaste das forças cristãs e talvez buscando ganhar tempo, propuseram um tratado de paz. Esse acordo, embora aparentemente vantajoso para ambas as partes, era, na verdade, uma manobra hábil dos turcos para consolidar posições e preparar uma resposta mais contundente. Os líderes cristãos, divididos entre a prudência e o fervor religioso, acabaram por rejeitar a paz, optando por seguir adiante com a campanha. O campo de batalha de Vana tornou-se então palco de uma das mais dramáticas e decisivas confrontações do período. O exército cristão, liderado pelo jovem rei Vladislav, avançou com confiança, impulsionado por um senso de missão divina. No início, a força e a disciplina das tropas húngaras e polonesas impuseram dificuldades aos otomanos, que recuaram diante do ímpeto inicial. No entanto, a batalha estava longe de ser decidida. Os turcos, conhecedores do terreno e mestres na arte da guerra de manobra, souberam recuar estrategicamente apenas para se reagrupar e lançar contra-ataques devastadores. Em meio ao clamor do combate, Vladislav destacou-se pela coragem e presença de espírito. Contudo, o destino reservava-lhe um papel trágico. No auge da luta, o rei foi mortalmente ferido, caindo diante dos olhos atônitos de seus soldados. Seu corpo, rapidamente despojado, desapareceu na confusão, e a notícia de sua morte espalhou-se como fogo entre as fileiras cristãs. O impacto psicológico foi imediato e profundo. O moral das tropas, já abalado pela resistência otomana, desmoronou. O pânico e a desorganização tomaram conta do exército cruzado, tornando impossível qualquer tentativa de reagrupamento ou resistência coordenada. Diante dessa reviravolta, o comandante Hanadi tentou, com bravura, restaurar a ordem e fortalecer a linha de batalha. Suas ordens, porém, pouco puderam fazer diante do caos que se instalara. Os otomanos, percebendo a fragilidade do inimigo, lançaram-se com renovado vigor, pressionando os flancos e avançando sobre os defensores cristãos. O terreno que no início favorecera os cruzados, agora tornava-se uma armadilha, dificultando a retirada e expondo os soldados à fúria dos atacantes. A Batalha de Vana revelou, assim,
não apenas a brutalidade dos combates medievais, mas também a importância fundamental da liderança e da moral nas operações militares. A morte do rei Vladislav não foi apenas uma perda simbólica, foi o golpe fatal que selou o destino da cruzada. O heroísmo de muitos, a coragem de poucos e o desespero de todos se entrelaçaram em um cenário de tragédia e aprendizado. O resultado da batalha teve consequências profundas. A vitória otomana consolidou sua posição nos Balcãs, abrindo caminho para novas conquistas e enfraquecendo ainda mais as defesas cristãs na região. Para a Hungria e seus aliados, restou o amargo sabor da derrota e a necessidade de repensar estratégias diante de um inimigo cada vez mais poderoso e determinado. No imaginário europeu, a última cruzada ficou marcada como um momento de virada, um ponto em que a esperança de conter o avanço muçulmano deu lugar à dura realidade da expansão otomana. A luta em Vanna tornou-se símbolo da resistência, mas também do preço a ser pago quando a união, a liderança e a preparação não estão à altura do desafio. Assim, a Batalha de Vanna permanece, até hoje, como um lembrete eloquente das complexidades da história, dos riscos da divisão e da importância de se aprender com os erros do passado. Entre heroísmo e tragédia, ela ecoa através dos séculos, como um dos episódios mais marcantes da longa e tumultuada relação entre o Ocidente cristão e o mundo otomano.